Como Deus nos resgata. Esse é o tema da lição 4, que vai estudar Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 10. E olha, tem caldo, hein? Vem comigo. Na lição dessa semana, nós vamos estudar a primeira parte de Efésios capítulo 2, um capítulo, riquíssimo. A diferença para o capítulo 1 é que o capítulo 1 ele dá uma visão um pouco mais abrangente e no capítulo 2 ele vai falar sobre o modo como Cristo vem e nos salva. Existe uma estrutura? Existe uma espécie de esboço, um guia, um itinerário, um passo a passo? Pois existe sim, e é isso que a gente vai estudar. Existem pelo menos 3 assuntos mega importantes da lição que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês. O primeiro assunto tem a ver com o nosso status, a nossa condição. Lá em Efésios 2, dos versos 1 a 10, Paulo diz que os efésios estavam mortos em pecado. Que tipo de natureza é essa? Que tipo de condição é essa? A gente vai dar uma estudadinha. Pois bem, se nós estamos mortos em pecado, então vem o segundo ponto, que com Cristo nós somos ressuscitados. Mas como é que nós fomos ressuscitados? Isso aí segue alguma receita, algum passo a passo? E é claro, o terceiro ponto não poderia deixar de ser o assunto mais debatido do capítulo 2, que está nos versos 8 a 10, onde diz que nós somos salvos pela graça. Mas vale lembrar que alguns versos antes, no verso 5 também fala sobre isso, e antes ainda, Paulo diz que nós somos feitura de Deus e fomos criados para boas obras. Então, vamos trabalhar essa ideia de graça e boas obras. Mortos e enganados por Satanás. Essa lição de domingo, ela dá uma pequena introdução nesse bloco que vamos estudar, que é Efésios capítulo 2 e dos versos 1 a 10. Inicialmente, eu quero ler pelo menos 2 versos aqui do capítulo 2 para nós podermos começar a trabalhar o status do homem e como isso influencia o nosso entendimento de salvação pela graça. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aqui em Efésios 2, já no verso 1, abrindo o capítulo 2, diz que os efésios estavam mortos em seus pecados. Isto quer dizer que o status do homem, a condição humana, ela é naturalmente morta por Satanás. Os nossos pecados, ao cedermos às tentações. Mas será que é só ceder à tentação? Não tem também a questão da natureza? Claro que tem. Uma vez que nós estamos em um mundo de pecados e sob o domínio do pecado, por mais que nós pequemos pouco, nós ainda somos pecadores. E por isso precisamos lutar. Por isso o apóstolo Paulo diz, já abrindo o capítulo 2, que os efésios estavam numa condição horrível. Eles estavam mortos. Mas ele faz um contraste. Presta atenção nessa passagem. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui em Efésios 2, no verso 3, Paulo está dizendo que tanto judeus como gentios, a ideia do capítulo 2 é unir todo o povo de Deus, seja ele judeu ou não. Mas aqui ele está dizendo que, embora estivesse morto espiritualmente, eles estavam vivos, mas não fazendo a vontade de Deus. Eles estavam vivos fazendo a sua própria vontade.
Por isso que a lição diz que Satanás ele se aproveita das nossas inclinações, as nossas tendências. E é óbvio, eventualmente, por mais próximos que estejamos de Deus, nós podemos cair. Por isso, toda atenção é necessária. Já no verso 5, depois que Paulo abre o status, né? Vocês estão mortos espiritualmente, vivos apenas para fazer a sua vontade, ou seja, mortos também, né? Só fazendo a nossa vontade, as nossas inclinações. Finalmente chegamos no verso 5. O verso 5 diz assim: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. O verso 5, ele já abre a ideia da nossa salvação. A nossa salvação é por uma virtude que não nos pertence, porque nós não temos virtude nenhuma, nós somos pecadores. E estando mortos, nós fomos salvos com vida, assim como Jesus ressurge da sua morte, pois todos estávamos mortos, e quando Jesus ressurge, a oportunidade dos Efésios, e a nós também, é a Cristo, essa ressurreição que nos proporciona essa transformação. Então, estando mortos nos nossos pecados, espiritualmente falando, com a ressurreição de Cristo, nós começamos um itinerário pela graça, a bondade de Deus é que nós somos salvos. Portanto, para você começar a entender a ideia de que nós somos salvos pela graça, você precisa se lembrar de que nós, para sermos salvos, nós estamos saindo de um estado, de uma condição, de um status quo que é a morte espiritual. Então, nós não somos salvos pela graça porque somos bonzinhos, estamos fazendo oração, jejum, indo à igreja. Espiritualmente falando, não temos nenhuma virtude que possa nos ajudar na nossa salvação. Por isso, a salvação ela tem fatores internos e externos. Neste caso, precisamos de um fator externo, que é Cristo. No verso 2, Paulo diz como os efésios estavam vivendo a sua morte espiritual. Efésios 2:2 fala de duas coisinhas, presta atenção, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Querido amigo, quando Paulo diz sobre os cursos deste mundo, você pode interpretar facilmente como estilos de moda, linguagem, comportamento, esporte, política. Os cursos deste mundo, eles estão levando a geração, daqui a pouco muda o curso, muda a música, muda a política, muda o esporte. Os cursos deste mundo estão levando os cristãos. Isso é muito preocupante. Nós dizemos as luzes deste mundo, né? Estão chamando a atenção dos cristãos. Mas Paulo também diz que o príncipe das potestades do ar. Bom, aqui na lição de domingo, o autor ele foi muito feliz ao dividir, pelo menos em 2 tópicos, esse assunto de Satanás, o príncipe da potestade do ar. Aqui no verso 2, ao identificar o príncipe da potestade do ar, ele já emenda com uma frase dizendo que ele também atua com os filhos da terra. Ou seja, Satanás ele teve uma atuação, uma influência nas regiões celestiais e aqui, quando Cristo criou este planeta, o Jardim do Éden, Adão e Eva, então este príncipe, este anjo, ele realmente atrapalhou a nossa vida espiritual. Então, Paulo está dizendo que nós podemos e somos levados à morte espiritual por causa do curso deste mundo e por causa de Satanás, que influenciou tanto as regiões celestiais como aqui na Terra.
iludidos por nossos desejos. A lição de segunda-feira tem como tema-chave Efésios capítulo 2 e o verso 3. E lá tem uma expressão curiosíssima que diz que nós somos filhos da ira. A expressão filhos da ira pode confundir algumas pessoas. Vamos pensar no seguinte: a ira de Deus, ela cai sobre os escolhidos, os obedientes, o povo remanescente, ou a ira de Deus cai sobre os desobedientes, os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Então, quando a Bíblia fala que éramos, por natureza, filhos da ira, Paulo está dizendo que nós estávamos totalmente perdidos, não tínhamos nenhuma chance. Mas com a vinda de Cristo, então nós passamos a ter uma chance. Essa chance, ela deve ser trabalhada de maneira muito humilde. Por quê? Porque muitos de nós lemos a Bíblia, vamos à igreja, e nós achamos que estamos longe de sermos os filhos da ira. Embora você e eu aceitemos o sacrifício de Cristo, nós ainda temos dois tipos de luta. A luta contra as nossas tentações, e talvez nós até conseguimos vencer aí algumas, mas a mais difícil é contra a nossa natureza. Nós somos pecadores, mesmo que a gente não peque. O autor da lição, ele tem uma frase que eu gostei bastante. Ele diz assim, os seres humanos, por natureza, exibem um padrão de comportamento autodestrutivo e pecaminoso, seguindo os ditames de Satanás e os seus próprios desejos pecaminosos inatos. Em outras palavras, ser filho da ira, mesmo que você não peque, é uma ameaça. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui nesta terra, a nossa natureza é pecaminosa. E mais cedo ou mais tarde, nós podemos até nos autodestruir. Por isso o convite para nós deixarmos o velho homem, a velha natureza, e nos revestirmos de Cristo, uma nova natureza. Por isso, em Cristo, vivemos uma novidade de vida. Ressuscitados e exaltados com Cristo. A lição de terça-feira, na minha opinião, poderia ter um título como A Inclusão da Fé. O texto-chave desta lição está em Efésios 2 e os versos 5 e 6. Nessa passagem, nós temos uma ponte fundamental para nós entendermos a lição de quarta e quinta-feira, talvez até mais a de quinta. Mas aqui na lição, nos versos 5 e 6, nós temos três expressões que nos ligam a Cristo. Presta atenção. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, a lição de hoje, ela tenta passar um elemento perceptível de algo que é extremamente abstrato. Afinal, existem três expressões aqui, né? Juntamente com Cristo, nós recebemos vida. Segunda expressão, juntamente com Ele, nos ressuscitou, pois nós estávamos mortos espiritualmente, e junto com Ele, nós nos assentamos nas regiões celestiais. Ou seja, é por meio de Cristo que nós podemos alcançar a salvação. Alcançar a salvação envolve a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo. Porque juntamente com Ele é que nos recebemos vida, fomos ressuscitados e nos assentamos. Fomos exaltados. Estamos nas regiões celestiais. Então, a fé é o elemento fundamental em Cristo para que nós possamos aceitar e viver essa graça que Deus nos deu. Por isso que nós falamos que a lição de terça-feira é uma inclusão pela fé. Seja você judeu ou não judeu, homem, mulher, de qualquer raça, qualquer lugar do planeta.
Uma vez que você entende que Cristo está por trás da sua salvação, então agora vem a luta para que Ele realmente seja o seu Salvador. Para entender esse argumento da fé, o autor foi muito feliz ao dizer que lá em Efésios capítulo 1, dos versos 19 a 23, Cristo, através da sua morte, ressurreição e ascensão e exaltação, ele obteve a vitória sobre os poderes das trevas. O maligno foi derrotado por Cristo. Então, apenas e apenas Cristo pode, se nós estivermos de mãos dadas com Ele, Ele pode vencer esse poder das trevas. Temos vida juntamente com Ele. Então, nós temos a vitória juntamente com Ele. Você já parou para pensar nisso? Isso é fantástico. Você tem o direito de viver uma vida sem Cristo, mas você também tem o direito de tomar a mão de Cristo e dizer: eu quero aceitar essa vida eterna para mim. Você me ajuda? Se Cristo venceu, meu amigo, Ele vai fazer você vencer também. Abençoados para sempre por meio da graça. A lição de quarta-feira, ela abre para o nosso entendimento a lição de quinta, mas essa lição de quarta, vocês deveriam passar mais tempo meditando nela. Ela é riquíssima. O verso base da lição de quarta é Efésios 2:7. E ele deve ser estudado em paralelo com Efésios 1 e os versos 3 e 4. Presta atenção que essa dica é fundamental. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Esse verso 7, ele pode ser trabalhado com algumas ênfases. A primeira ênfase é nos tempos vindouros. Essa expressão nos remete ao futuro. Ou seja, Paulo está admitindo que, ao termos a influência de Deus e de Cristo no passado, no presente, certamente isso vai, nos tempos futuros, garantir a nossa vida eterna, a nossa entrada nas regiões celestiais. E como é que nós podemos afirmar isso? É porque o verso termina dizendo que em bondade Cristo faz isso, Deus faz isso. Bem, eu nunca me esqueço de Romanos capítulo 2, verso 4, que diz que é pela bondade de Deus que nós chegamos ao arrependimento. É tão gostoso, né, você receber carinho, segurança, paz, alívio. Deus, ele nos dá tudo isso e sem merecer, porque nós somos muito pecadores. E nós entendemos que essa graça, essa bondade, essa virtude de Deus é fantástica. Mas, na lição dessa semana, nós estamos enfatizando que essa graça, essa oportunidade de salvação está atrelada em Cristo. Então, o verso 7 diz que no futuro, graças à bondade de Deus em Cristo, nós teremos sucesso. E como é que nós podemos trabalhar Efésios 1 e os versos 13 e 4 para incorporar esse entendimento de Efésios 2:7? A primeira coisa é entender que lá no verso 3, Paulo está dizendo que graças a Deus, bendito seja Deus, que nos abençoou através de Cristo com todas as bênçãos espirituais. Amigo, isso é muito importante da gente entender. Nós podemos até fazer uma divisão, né? Dizer que existe bênçãos materiais e espirituais. Óbvio, as espirituais são abstratas, de difícil percepção. Você tem que ler a Bíblia, estar em oração e conexão com Deus, para você poder entender isso. Contudo, através de Cristo, nós temos todas essas bênçãos espirituais à nossa disposição. Essas bênçãos espirituais, elas também estão conectadas até com os anjos nas regiões celestiais. Ou seja, Deus, ele tem bênçãos para todo aquele que quer aceitar Cristo
como seu Salvador, incluindo os anjos, hein? A graça de Deus é uma virtude que não temos. Quando Jó foi tentado, Deus ele disse para Satanás, eu conheço Jó, hein? Cuidado com ele, não mate-o. E Satanás falou, deixa eu botar uma doença aí, tocar no dinheiro dele. Deus permitiu. E Jó não amaldiçoou a Deus. Ou seja, até os anjos aprenderam mais sobre a justiça de Deus. Por isso que eu enfatizei que, através de Cristo, Deus derramou sobre nós todas as bênçãos espirituais das e nas regiões celestes. E Efésios 1, no verso 4, existe um verso clássico, né? Que diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. Essa expressão ela é fundamental para nós entendermos o assunto da graça. Então, preste atenção. Ao meditarmos nesse assunto, nós temos que, pelo menos, pensar em 3 pontos. Primeiro, não existe mérito em nenhum ser humano, por melhor que ele seja, para ele ser salvo. Pelo ser humano, não existe nenhum tipo de mérito. Segundo ponto, a salvação ela faz parte do grupo de bênçãos espirituais. Quando Paulo diz em Efésios 1:3 que Deus, através de Cristo, nos derramou todas as bênçãos espirituais, ele está dizendo que, sem acepção de pessoas, a salvação está disponível a 100%, a todos os seres humanos deste planeta. E o terceiro ponto, está claro, né? Deus, ele nos fez para sermos santos e irrepreensíveis. É uma conexão com a salvação pelo constrangimento e graça de Deus sobre nós. Porque ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar, Deus está falando, olha, quem deveria morrer é você. Olha quem está morrendo aí. E você fica com o coração assim pesado. Puxa, realmente, eu devia morrer. Além disso, as boas obras, as boas ações, elas refletem o nosso caráter de santidade e irrepreensão, porque nós estamos focados em andar nos caminhos de Deus. Por isso, a lição de quarta-feira, ela tenta transmitir uma ideia de passado, presente e futuro. Passado, quando Deus, através de Cristo, nos redimiu. Presente, através da ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo, nós que estávamos mortos em pecado, nós agora estamos redimidos, 100% transformados, salvos. Isso já é hoje. E o nosso verso base é Efésios 2:7, que fala dos tempos vindouros. Então nós vamos conectar passado, Jesus nos redimiu, presente, ressuscitou, ascendeu e foi exaltado, tempos vindouros, para nós, juntamente com os anjos, passarmos por esse momento, passado, presente, e chegar nas regiões celestiais e viver a salvação. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que Jesus revelaria Deus tanto para os homens como para os anjos. O nosso mundo é um livro para que as outras criaturas que Deus criou possam estudar que tipo de justiça, que tipo de bondade, que tipo de amor Deus tem para com seus filhos. Salvos por Deus. Chegamos na parte mais importante da lição, que é quinta-feira, pois ela fala que nós somos salvos pela graça. Esse é um assunto gostoso de falar, mas é um pouco desafiador, porque alguns teólogos, alguns estudiosos, eles relacionam graça com as suas opiniões, né, com relação à lei. Neste caso aqui, não vamos tratar sobre isso. Existe uma outra relação. Vamos estudar aqui um pouquinho? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você já percebeu que no verso 5 e no verso 8 existe a mesma expressão, pela graça sois salvos? No começo dessa lição eu disse para você que é muito importante a gente entender que o status do homem é a morte espiritual. O homem, ele não tem nenhuma virtude, nenhuma condição de produzir a sua própria salvação. O homem, ele aprendeu até produzir antídoto contra veneno de cobra, mas ele não conseguiu produzir o antídoto para o pecado. Ou seja, só Deus, só Jesus pode nos ajudar. Esse é um fator externo. Por isso precisamos crer que Jesus, que Deus pode fazer isso por nós. Esse é o aspecto interno da salvação. Nós não temos virtude nenhuma. E o aspecto externo é através da virtude, da natureza, da bondade, através de quem é Deus, aí sim, aí nós temos salvação. Lá no verso 10 diz que nós fomos feitos para boas obras. Não apenas nós, viu? Os anjos também. Todas as criaturas que Deus fez foram para honrar e louvar o seu santo nome. Óbvio que nós entendemos que, como Deus é um Deus santo, puro e amoroso, então é óbvio que as nossas obras, nossas ações serão puras, santas, irrepreensíveis. Bem, uma parte muito legal que o verso 3 nos lembra é o seguinte: nós estávamos mortos em pecado. Isso significa que nós vivíamos, de acordo com o verso 3, fazendo apenas a nossa vontade. Isso significa que, quando nós somos salvos pela graça, nós somos salvos de nós mesmos, porque nós somos amigos de Satanás e inimigos de Deus. A Bíblia fala, né, quando fazemos a vontade de Deus, nós somos seus amigos. E quando não fazemos, nos tornamos inimigos. Agora nós vamos estudar como funciona essa salvação pela graça. E aqui está o recheio, a pérola de grande preço da lição de quinta. A salvação, ela tem um plano e ela tem processos, passo a passo, o modo de ação. Se você entender o plano e o passo a passo, você vai entender como funciona a salvação. Primeira coisa, o plano da salvação não está baseado na sua beleza, na sua simpatia, porque você é uma pessoa tão querida. O plano da salvação está baseado em Deus e em Cristo. Por isso que nós falamos que quando Cristo morreu, ele não pagou nada para o diabo. Deus não tem nada, nenhuma dívida, nenhum débito para com o diabo. Apenas Deus pode saciar a ele mesmo. Então, o primeiro plano, o primeiro tópico desse plano da salvação é a virtude da nossa salvação está em Deus, não está conosco. Então, através de Cristo, Deus faz com que ele se encarne como um ser humano e então vive uma vida como ser humano, morre como ser humano, ressuscita como um Deus, mas no corpo de um ser humano, e ele ascende aos céus e lá é exaltado. Esse itinerário de Cristo, esse passo a passo de Cristo, cumprindo esses propósitos da salvação, também refletem que o itinerário de Cristo é o nosso itinerário. Afinal, o objetivo da salvação não é vivermos aqui nesse mundo para sempre, é vivermos com Cristo para sempre. Depois ele vai fazer novos céus e nova terra. Até lá, nós estaremos o quê? Todos juntos, de maneira santa e irrepreensível. Por isso que nós dizemos que a salvação é uma responsabilidade exclusiva de Deus. E Satanás tem o dever e a responsabilidade de atrapalhar a Deus. Claro, né? Satanás não concorda com isso, então ele está fazendo de tudo para que a gente não se aproxime de Deus. Por isso que nós somos criaturas criadas para boas obras. Apenas
conectados com Deus é que verdadeiramente nós fazemos boas obras. Por isso, anota aí, meu amigo, nós somos salvos porque estávamos mortos, ressuscitamos, nova vida, ascendemos e tivemos os nossos lugares lá nas regiões celestiais. O plano da salvação, ele passa por esses pontos. O itinerário de Cristo é o nosso itinerário. A vitória de Cristo é a nossa vitória. O sofrimento de Cristo é o nosso sofrimento também. A lição de sexta-feira, ela sempre dá um pequeno vislumbre, né? Algumas dicas ou implicações do tema. Efésios capítulo 2, ele está num bloco do livro de Efésios que vai fazer dos estudos das aplicabilidades dos princípios do Evangelho. Por isso, dos versos 1 a 10, nós demoramos um pouquinho mais para que você possa aprender sobre salvação, graça e esse itinerário, como se dá essa salvação. Agora, ele nos dá o privilégio de poder escolher. Por isso que o justo viverá pela fé, porque ele pode escolher, ele tem essa liberdade. Uma outra implicação é que o passo a passo da salvação, ela nos mostra um itinerário de Cristo. Cristo veio como um ser humano, cresceu como uma criança, virou adulto. Cristo tentou mostrar para cada um de nós que é possível vencer o pecado. Agora, vencer o pecado sem Cristo, não vai, né? Não tem condição. Por isso, nós precisamos nos aproximar dele diariamente. Querido amigo, muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazerzão poder estudar Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 10 com você. Não se esqueça, eu estudo a minha lição e você vai fazer parte também desse projeto maravilhoso da assinatura da lição, um projeto Maná, 20 de agosto, hein? A gente se vê. Até lá.